Olá a todos, tudo bom? Aqui é o engenheiro Alan Dias, da Carpinteria e Estruturas de Madeira aqui de São Paulo. E hoje eu vou falar um pouco para vocês do nosso trabalho aqui com a carpinteria e esclarecer também algumas dúvidas que as pessoas possam ter de como trabalhar com estruturas de madeira e por que trabalhar com madeira, né? Porque construir com madeira está sendo cada vez mais o futuro da construção, não só aqui no Brasil, né? Mas no mundo inteiro já está se construindo com madeira. E eu espero que vocês, depois dessa mini palestra, estejam com um pouco mais de esclarecimento de como usar a madeira estrutural nos seus trabalhos, ok? Então, para começar, a carpinteria é um pequeno escritório aqui de São Paulo que trabalha com projetos, cálculos estruturais, né? Sempre relacionado à madeira. E a gente também presta serviços de montagem de estruturas de madeira. A gente foi fundado em 2010, eu e o Paulo. Nos conhecemos num escritório de cálculo estrutural. E mais ou menos em 2010, outubro de 2010, a gente formou a carpinteria para fazer cálculo de estruturas de madeira e para fazer execução de estruturas de madeira também, tá? Mais ou menos aí no ano de 2014, 2015, nos chamaram para fazer uma das maiores obras de madeira aqui do Brasil, que é o Shopping Iguatemi de Fortaleza. Eu vou falar um pouco dele aqui nessa apresentação também. E em torno de 2016 e 2017, a gente resolveu que era hora de nós mesmos fabricarmos as nossas vigas, né, as nossas peças de madeira. E porque até então a gente trabalhava com alguns outros fornecedores, onde a gente comprava as peças e levava para a obra para fazer a montagem. E então, em 2016, 2017, a gente conheceu o pessoal da Crosslam e eles se ofereceram para se associar à carpinteria e fundir as duas empresas em uma só. Então, hoje o que acontece é que a carpinteria faz parte do grupo CG Sistemas, de onde está a Crosslam, que fabrica madeira laminada colada e fabrica também o CLT, né, o Cross Laminated Timber aqui no Brasil, que eu vou explicar um pouco mais para frente também o que é esse tipo de madeira engenheirada que a gente tem por aqui, ok? Então, resumindo a história, a Carpinteria e Crosslam fizeram uma fusão em 2017, 2018, e hoje nós somos uma empresa só, caminhando para o futuro para se tornar também só um novo nome, ok? Vamos lá. Vou mostrar um pouco para vocês aqui também do nosso grande projeto aqui no Brasil, onde nós ficamos bastante conhecidos, que foi o Shopping Iguatemi de Fortaleza, né? Projetado pelos arquitetos da LaGuardia.Low, que são dos Estados Unidos, Miami, e juntamente com a Carpinteria, Cálculo Estrutural e Moretti Interhalls da Itália, fabricando as peças de madeira. Então, o Shopping Iguatemi de Fortaleza é uma estrutura bastante peculiar, né? Nós fomos chamados pelo pessoal do shopping para coordenar essa obra aqui no Brasil e para poder fazer com que ela ficasse viável, né, aqui no Brasil. E aí, nessa época, em 2012, 2013, a gente estava trabalhando apenas com cálculo de projetos de estruturas e montagem de estruturas, né? Então a gente foi contratado para fazer toda a viabilidade técnica desse projeto e aí a gente chegou num ponto em que nós precisávamos achar um parceiro para fabricar essas peças de madeira. Então aqui no Brasil a gente tentou com alguns fornecedores e nenhum deles conseguiu atender a gente com esse pedido na época, né? E então a gente foi para fora do Brasil procurar uma outra empresa para que pudesse fabricar essas peças a tempo da gente fazer a obra. Então a gente acabou indo para a Itália, achamos o pessoal da Moretti Interhalls que topou entrar nessa com a gente e fez a fabricação dessas peças e a gente trouxe para o Brasil, né? Foram 40 containers de madeira laminada colada e a gente conseguiu viabilizar essa grande obra aqui no Brasil, ok? Então, o shopping ele consiste em mais ou menos
4.800 metros quadrados de cobertura de estrutura de madeira laminada colada curva, né? E foi montada em 6 meses, com apenas 4 pessoas da nossa equipe e mais outras 2 pessoas que nós trouxemos lá também da Moretti, para que eles pudessem auxiliar a gente nessa montagem, ok? Então foi mais ou menos assim, um ano de projeto, né, juntamente com a carpinteria e houve um double check também dessa estrutura com uma empresa inglesa de cálculo de estruturas. Aí foram 4 meses de fabricação e usinagem dessas peças lá na fábrica da Moretti, na Itália. E assim que chegou no Brasil, foram 6 meses de montagem com toda a nossa equipe aqui no Brasil, aprendendo a montar e recebendo aí auxílio dos engenheiros e montadores que nós trouxemos também da Itália. Então, para a gente assim foi um grandioso aprendizado, porque até então a gente nunca tinha montado uma estrutura desse tamanho. E hoje eu tenho certeza que a gente teria 100% de capacidade de fabricar essas peças aqui no Brasil, lá na nossa fábrica, na Crosslam. E nós temos também grande experiência ganhada nessa obra e obviamente em outras que a gente já fez, para montar estruturas desse porte aqui no Brasil também e em toda a América Latina, inclusive, né? Continuando, essa estrutura foi vencedora do prêmio Talento Gerdau de 2014. Foi a primeira vez que uma estrutura de madeira ganhou esse prêmio, né? E eu fui um dos engenheiros mais jovens a ganhar esse prêmio também aqui no Brasil, com muita honra. E, claro, uma estrutura maravilhosa como essa. É bastante interessante um dia, quando algum de vocês estiverem em Fortaleza, eu sugiro irem lá visitar o shopping, que é uma estrutura assim fenomenal. Tem muita gente que acha que nem é de madeira laminada colada, que madeira, né, maciça assim de madeira laminada colada, acha que é estrutura de aço revestida com madeira, por exemplo, né? Então, vale a pena visitar essa obra maravilhosa lá em Fortaleza. Nós também fomos vencedores do Prêmio Talento Engenharia Estrutural de 2017, com uma obra que eu acho também bastante interessante, que é a cobertura da Escola de Vela de Ilhabela, lá do Las Grael, né? Então a gente foi contratado para fazer o projeto e obra. Essa já foi 100% fabricada e montada aqui no Brasil. E também fomos os vencedores em 2017. Interessante que esse foi um projeto projetado pelo arquiteto Pedro Paulo de Melo Saraiva, né? PMS Arquitetos. Foi um dos últimos projetos que ele fez em vida, vindo aí a falecer, né? Há 2 anos atrás, né? Em 2018 e 2017 para 2018. E além da gente ter ganhado esse prêmio, ele recebeu aí também uma bela homenagem, né, no recebimento desse prêmio aí pelo pessoal da ABES, que é a Associação Brasileira de Consultoria em Engenharia Estrutural, ok? Então vamos lá. Mais um outro projeto que a gente fez aqui em São Paulo, projetado aí pelo estúdio MK27 do Márcio Kogan, foi a loja nova da Micasa, volume C, que é uma obra muito interessante, muito bonita, bem simples até, que nada mais é do que um galpão de 15 por 15 de estrutura de madeira, que se localiza ali na Avenida Estados Unidos com a Rua Atlântico, e é o terceiro bloco desse conglomerado de lojas da Micasa. Então o volume A é de concreto, o volume B é concreto com aço e o volume C é esse todo de madeira, né? É uma obra maravilhosa, linda, já recebeu aí vários prêmios e ela consiste mais ou menos assim, né? São vigas de madeira duplas, vagonadas, com 15 metros de vão livre. Então o que eu fiz aí? O que a gente pensou aí? Para vencer o vão de 15 metros, o arquiteto gostaria que tivesse o mínimo possível de altura nas peças de madeira.
Então a gente projetou peças de 10 por 50, né, duplas, e colocou dentro um cabo de aço, dando uma proteção na viga, né? Então é uma viga de madeira laminada pró-tendida, com cabo. Então na hora que você aperta o cabo, ele gera tensão e puxa a estrutura para cima, deixando a madeira trabalhando mais a compressão. E aí a gente consegue reduzir reduzir a altura da viga com ela trabalhando a compressão, ok? Então tem uma viga dupla vagonada de madeira. Os detalhes dessa obra foram inspirados em encaixes japoneses, né, para dar essa cara de oriental, né, nesse galpão. Foi muito interessante o trabalho todo com o pessoal da arquitetura, né? E também o grande partido desse projeto foi trabalhar com a estrutura de madeira, como se ela mesma fosse arquitetura, né? Então ela é toda aparente. Então quem entra vê essa estrutura linda, né? Trabalhando como se ela mesma fosse arquitetura, ok? Foi a primeira vez também que a gente usou 100% de BIM nesse projeto, para que a gente pudesse compatibilizar com instalações, né, de ar-condicionado, de hidráulica, de elétrica, né, água pluvial, e também o sistema de som, né? Então lá em cima a gente colocou todas os sistemas de som, de ar-condicionado, né, para que pudesse ficar tudo oculto dentro das peças de madeira e funcionar muito bem. Então foi um projeto bastante interessante que a gente fez aqui. O partido arquitetônico dessa obra era que isso fosse uma grande luminária urbana. Então, quando as luzes à noite estivessem acesas, né, quem olhasse por fora ia ver essa pele de policarbonato iluminada, né, meio branca, leitosa, como se fosse uma grande luminária na cidade de São Paulo. Então, sei lá, quem conseguir ver isso de cima, vai olhar lá embaixo e ver uma luminária quadrada assim, acesa, e muito bonita, né? Então o proprietário dessa obra usa esse galpão multiuso para fazer assim, exposições de móveis, né? Móveis novos da nova coleção. Às vezes ele dá algumas festas dentro desse galpão. Ele também já fez shows, né, ao vivo, chama algum artista para fazer um show, para um pocket show, né, um showzinho menor para maiores convidados. Ou então, se alguém vem visitar ele de fora, pode colocar um trailer lá dentro e hospedar. Né? É muito interessante o uso desse galpão para esse tipo de estrutura, né? Então, essas são algumas obras para a gente iniciar nossa conversa aqui hoje, ok? Então, vamos lá, começando. Hoje, o que a gente conhece para se construir, né, na construção civil? Basicamente, são dois tipos que a gente usa, né? Primeiro, é o concreto armado, vem sempre em primeiro lugar. Quando alguém projeta estruturas, normalmente pensa em concreto armado, porque é o mais óbvio, é o que a gente aprendeu na faculdade, é o que todo mundo diz para usar, né? E é o que é mais barato, né? Então, teoricamente, é o que é mais barato. Segundo lugar, seria a estrutura metálica. Então, muita gente hoje já começa a projetar em estrutura metálica também, ou já tem um pouco mais de particularidade em se projetar com estrutura metálica, e isso já é um grande passo. Em terceiro lugar, vem a madeira, né? Madeira está chegando com tudo aí, porque imagine que construir com madeira não é mais como se construía com madeira antigamente. Você não vai chegar lá na loja de madeira, né, que tem ali na esquina da sua casa, e comprar caibro barrote, né, 6x12, 6x16, ripão 2,5x5. Isso vai acabar, primeiro porque a gente não tem controle nenhum do que o cara tá vendendo pra gente, não sabe se essa madeira é de proveniência duvidosa, né? A gente não sabe como ela chegou ali, a gente não sabe da onde ela veio, né? A gente não tem, por exemplo, dimensão dessas peças controladas. Por exemplo, você vai comprar uma peça de 6x12, o cara te entrega 4,5 por 11,8, sabe? Não é preciso, entendeu? Então você tem que ficar ajustando. As peças não são
secas em estufa, então você bota uma viga, daqui a 2 dias ela tá toda empenada, toda torta. Então isso acabou, tá? Com a nova tecnologia, que nem é tão nova assim, de colar na madeira, você consegue transformar uma peça de características, né, até muito baixas, né, como pinos, por exemplo. Na hora que você cola, ele aumenta a resistência e você dá uma garantia, porque ele passou por uma indústria, né, passou por uma engenharia, né. Por isso que a gente chama essas madeiras novas de madeira engenheirada, ok? Eu vou explicar um pouquinho mais como é isso mais para frente. Então vamos lá. Para vocês terem uma ideia, a Google está construindo em Toronto a cidade inteligente, a Smart City. E se você gosta da Google, você deve perceber que eles investem bastante em tecnologia, né? Eles estavam aí desenvolvendo o óculos da Google, estavam querendo fazer viagens tripuladas aí com foguetes, né? Para a Lua, sei lá, algumas coisas desse tipo. Mas podem esquecer, a Google vai parar de investir nisso e vai começar a investir em produtos ou em coisas que melhoram a vida da humanidade de uma forma real, né? Então, eles já estão assim muito cientes de que construir com madeira é o futuro. Então, eles estão investindo aí 43 milhões de dólares para construir a primeira cidade, primeiro bairro inteligente lá em Toronto, no Canadá, e obviamente isso vai ser replicado no mundo inteiro. E esse bairro vai ser 100% construído com madeira, ok? Quem projetou e quem está projetando assim o conceito, o design desses prédios é o pessoal da Snohetta em Hardwick. Então aí vocês estão vendo um conceito, não é que vai ser assim, tá? Os arquitetos, quando eles querem vender uma ideia, eles criam um conceito assim bem impactante para vender o produto, e depois nós engenheiros começamos a desenvolver as técnicas para que isso possa ficar aí aparente, tá? Então, Google já está nessa, né? Então, faltam aí outras empresas entrarem nisso, né? Pra vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, a maior empresa, a maior construtora do mundo, né, que é a Caterra, né? Katerra, como eles chamam lá, já investiram aí mais de 2 bilhões de dólares, né, nas fábricas para começar a produzir madeira engenheirada para construir os prédios. Eles não construíram nenhum ainda, mas já tem 400 pedidos de construção alta em madeira em andamento, esperando as fábricas ficarem prontas para que eles possam fazer essa construção aí em todo o território americano, ok? Vamos lá. Eu mostro sempre a foto do nosso planeta Terra, é onde a gente vive, né? Dizendo que nós moramos ali e fora dele não tem vida, né? Menos 272 graus Celsius no espaço, ninguém vive. Então, nós estamos dentro de um ecossistema fechado. Nosso planeta é um ecossistema fechado. Mas será que os recursos naturais que ele fornece para a gente construir são infinitos? Eu acho que não. Então, por isso que a gente tende no futuro a começar a construir com coisas que são de recursos renováveis, né? E a madeira é um desses produtos que o planeta nos dá e que a gente pode replantar e colher novamente dentro de alguns anos para poder fechar esse ciclo, tá? Ok? Então, reduzir o uso de materiais que são provenientes de extrativismo, né? Porque se a gente retira do planeta essas coisas, alguns materiais vão demorar milhões de anos para que o planeta possa produzir novamente, ok? Então, aqui eu estou mostrando uma foto da cidade de São Paulo, só para dizer que as grandes cidades atualmente possuem mais de 1 milhão de habitantes e no futuro vão precisar de mais construção para abrigar essas pessoas que vêm morar na cidade grande, ok? Então, as cidades do futuro precisam ser mais sustentáveis. E será que construir arranha-céu de concreto ou arranha-céus aí de aço, 100% aço, são sustentáveis, né? Às vezes a gente acha que só o produto final é interessante, mas e a gente não constrói pensando no futuro, a gente constrói pensando muito imediatamente o que a gente vai usar,
né? E os materiais que se usam para se construir hoje em dia vêm de fontes não renováveis e que gastam muita energia para serem produzidos. E até mesmo um prédio pronto, né, que precisa de calefação, precisa de ar-condicionado, né, precisa de muita energia para que ele funcione, ele não é sustentável, né? A gente precisa dar um jeito de equilibrar essa balança, talvez mudando um pouco o jeito com que a gente construa, né, para que cada vez mais a gente perca menos tempo na obra e use mais materiais que são de fontes renováveis, né? Ou seja, vocês, novos projetistas, sejam vocês arquitetos, engenheiros ou designers, têm que ter em mente uma coisa: vocês precisam projetar para alguém fabricar, não para alguém construir. É diferente o conceito. Vocês projetam, alguém fabrica e constrói muito rápido. É muito diferente de projetar para uma construtora ir lá, construir, quebrar, arrancar, passar de novo e perder tempo e gerar resíduo, ok? Então, esse é o conceito dessa minha fala de hoje total. Vamos lá. A construção hoje em dia tem mais ou menos esse tipo de obra, né, de sistema. Então, muita gente trabalhando. É a segunda economia mais antiga do mundo. Você tem sempre inovações tecnológicas, como por exemplo, você vai na Feicom aqui em São Paulo e tem sempre alguém mostrando um produto novo, né, e tudo mais. Só que será que esse produto que foi produzido ele é sustentável? Vem de fonte renovável? Quanto ele gastou de energia até chegar a nós, por exemplo? Sei lá, para você produzir de repente 1 quilo de cobre, você precisa de 8 quilos de cobre extraído da superfície terrestre para produzir 1 quilo, entendeu? Então você tem um gasto de energia grande e resíduo, né? A construção civil é um caos, né? Tem muitos trabalhadores, gera muita poluição sonora, né? Às vezes você tem muita gente fazendo a mesma coisa, você tem que estar sempre protegido, né? Muita poeira, né? As pessoas ficam doentes, né? E o pior de tudo, gera muito resíduo, né? Você vai fazer uma forma de concreto, você precisa de um painel de madeira, sei lá, um compensado. Aí você usa esse compensado durante 2, 3 formas, acabou. Daí você joga no lixo, né? Você constrói uma parede, aí você tem que rasgar a parede, quebrar, jogar todo aquele resíduo no lixo, para depois você construir de novo, entendeu? Então, a gente não olha muito bem isso, mas, por exemplo, a construção civil é responsável por 47% de toda a emissão de CO2 na atmosfera por causa da produção dos seus materiais. Isso tem que ser bastante levado a sério, porque às vezes a gente pensa que é o carro, né, o caminhão aí que está soltando CO2 no meio ambiente, que é o grande poluidor da atmosfera, e não é. O transporte representa apenas 30% de toda a emissão de gases no efeito estufa. E a construção civil é o maior poluidor do mundo, 47%, tá? Um desses materiais que a gente usa é o concreto armado. O concreto é o segundo material mais consumido pela humanidade, gerando aí de 5 a 8% de toda a emissão de gases por efeito estufa. Só perde para a água, tá? O concreto é o segundo material mais consumido, perdendo só para a água. 3 toneladas de concreto são consumidas por pessoa na face da Terra por ano, né? Então, isso só tem um porquê. Porque concreto é muito barato, né? Às vezes concreto é mais barato realmente do que água. Então, por isso que é tão barato construir com concreto. Só que ele é pesado, é difícil de transportar, gasta uma energia imensa na sua produção, porque você precisa de queimas, né? Você precisa retirar vários ingredientes aí da camada terrestre para construir com concreto. E para vocês terem uma ideia, a China, né, nos 3 últimos anos, consumiu o equivalente de concreto para construir lá a toda a construção civil dos Estados Unidos nos últimos 50 anos. Ou seja, é muito consumo de concreto, tá? Então, é uma coisa para a gente começar a pensar um pouco, né, para mudar um pouco os ares de que material a gente está colocando na obra, ok?
Ah, aí a gente vem com o aço. O aço é um dos maiores consumidores de energia do planeta Terra, porque você precisa de fusão, né, do ferro e do carbono para produzir aço. E aí você precisa fundir isso num forno e consome madeira, carvão, né, para queimar e fundir esses materiais. O aço tem uma grande vantagem porque ele é super ecológico, porque você pode também reciclar, né? Mas ele não é nada sustentável porque você precisa você gera muito resíduo na sua produção. Às vezes esses resíduos vão aí para barragens e essas barragens podem partir e causar aí desastres ecológicos imensos que a gente sabe que já aconteceu aqui no Brasil, ok? Bom, eu vim falar da madeira, mas eu não sou contra nenhum desses dois materiais, né? Eu uso bastante concreto nas fundações, uso aço junto com a madeira e deixo claro que eu sou a favor de madeira por outros motivos também, mesmo porque a gente nunca vai deixar de usar esses outros dois materiais. A ideia aqui é a gente reduzir um pouco o uso deles para que a gente possa melhorar, né, as nossas construções no futuro. Então, o que a gente propõe aqui para vocês é uma dieta na construção civil. Essa dieta baseada em madeira, na maior parte, redução das gorduras, que é o aço e o concreto, né? Ou seja, como eu disse, a gente nunca vai deixar de usar esses materiais, mas a gente começa a usar materiais mais sustentáveis provenientes de fontes renováveis, tá? Então, vou falar um pouco aqui da madeira. Madeira, a gente sabe desde que a gente é criancinha, as árvores consomem o CO2, dióxido de carbono, e nos devolvem o oxigênio, ok? Isso é básico. E voltando aqui para os nossos ensinamentos do colégio, né? Isso é possível através da fotossíntese. As árvores fazem fotossíntese, como todo mundo sabe, e elas precisam simplesmente da energia do sol e da água como meio de transporte aí, né? Então, basicamente, o que a árvore faz? Ela tira, consome o CO2, ou entre aspas, poluição, ela limpa a poluição através da fotossíntese, né? Com a energia do sol, você não precisa ligar na tomada para isso acontecer, precisa só da água da chuva para fazer essa equação química, nos devolve o oxigênio como produto dessa equação e absorve, sequestra o CO2 na forma de glicose, que tem a fórmula aí, C6H12O6, então o CO2 está lá dentro, absorveu, sequestrou, virou glicose, armazenou isso na sua celulose e isso fica dentro da madeira. Então, quando a gente constrói com madeira, praticamente a gente está construindo com poluição, sendo que a árvore precisou da energia do sol, não precisou de uma hidrelétrica para fazer isso virar alguma coisa, não precisou de uma caldeira de carvão queimando para que essa equação acontecesse, precisou só da água da chuva que o próprio planeta, a própria nuvem nos fornece, e o melhor de tudo, o resíduo dessa fábrica árvore é o oxigênio que a gente usa para respirar, né? Então, não tem no mundo nenhuma fábrica mais perfeita do que a árvore para se produzir um material de construção, ok? Então, resumindo, as árvores são fábricas de sequestro de carbono. Então, quando a gente constrói com madeira, a gente está construindo com poluição, né? Olha que interessante. E quanto é que isso representa em números, né? Então vamos lá. A cada 1 metro cúbico de concreto que eu uso na obra, eu estou consumindo 1 tonelada de dióxido de carbono, tanto na sua produção como na geração de resíduos, transporte, etc. E a cada 1 metro cúbico de madeira que eu uso na obra, eu estou sequestrando 1 tonelada de CO2, ok? Então, essa equação é a equação básica de quem trabalha com madeira. A gente sabe muito bem disso. E é 1 para 1. É claro que assim, tem madeiras que sequestram mais, tem madeiras que sequestram menos. Então, é uma média para que a gente possa fazer a equação rápida, ok? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como seriam esses prédios do futuro. Mais ou menos o seguinte, nessa imagem vocês estão vendo aí
um esqueleto de um prédio, né? Que é um prédio aí do futuro, que na verdade já existe, né? No presente isso já existe. Então as fundações sempre vão ser em concreto armado. Por quê? A madeira é péssima para ter em contato com a água. Então vamos evitar madeira com umidade, principalmente madeira estrutural. Então, e o concreto é ótimo para isso. Ele pode ter o recobrimento que quiser para que a água não penetre e não corroa a armadura do concreto armado e ele fique muito bem. Então, do solo para baixo é sempre concreto, ok? Então, fundações em concreto armado. Aí a gente vem aí com os núcleos rígidos dos prédios, os cores, né? Que o pessoal chama em inglês. Então, núcleo rígido, para que o prédio fique em pé, você precisa ter aí os núcleos, na hora que bater um vento ou tiver um terremoto, ele não mexa para poder ficar em pé. Então, os núcleos rígidos também é uma ótima fazer em concreto armado, porque é um ótimo material para esse tipo de obra, né? Se bem que eu já fui visitar prédios aí no mundo feitos de madeira, que tem o núcleo de aço, né? Fazendo um treliçado de aço, como o Carbon 12 lá em Portland, e também núcleos rígidos de madeira maciça, né? Como tem alguns prédios na Noruega e na Inglaterra, que também são feitos de madeira maciça. Então, mas basicamente é fundação em concreto, núcleo rígido de concreto, ok? Os pilares em MLC. MLC quer dizer madeira laminada colada, tá? Então, pilar em MLC porque a madeira é ótima para compressão, né? Paralela às fibras. Então, a árvore já cresce forte, então ela já é um pilar. Na hora que você tem a carga, ela tem uma resistência muito alta. Então, pilares em madeira laminada colada. As lajes em CLT. CLT quer dizer Cross Laminated Timber, madeira laminada cruzada. Eu já vou explicar o que é. Mistas com capa de concreto, né? Então você tem uma camada de madeira, uma camada de concreto em cima. O concreto tá ali porque a madeira é tão leve, tão elástica, que para fazer um prédio dessa altura, você precisa dar um pouquinho mais de massa, um pouquinho mais de peso, para que a madeira não vibre, né? Para melhorar a vibração e para aumentar a capacidade térmica e acústica das lajes, ok? E também por outros motivos que depois eu explico também. E aí a gente tem o aço unindo tudo, né? Os parafusos, as chapas metálicas, as cantoneiras, os travamentos, todos em aço. É um ótimo material para poder unir essas coisas todas, perfeito? Esse prédio já existe, fica na Universidade de British Columbia, chama Brock Commons, foi projetado pela Acton Ostry Arquitetos, lá do Canadá, de Vancouver, e calculado pela Fastenap. Eu tive a oportunidade de visitar esse prédio, né, o ano retrasado, e tirei algumas dúvidas também com o pessoal da engenharia. Então, vocês podem ver nessa imagem que o térreo é em concreto armado, porque ele vai ficar em contato com o solo. Os núcleos rígidos em concreto armado, ali onde ficam os elevadores e as escadas, as caixas de escada. E você está vendo aí pilares de madeira laminada colada e lajes de CLT. Não tem viga nesse prédio. Então essa laje tem mais ou menos uma espessura de 260 milímetros, né, 26 centímetros. Não precisou de viga. Então é mais ou menos o equivalente aí a um prédio de concreto com laje sem viga, onde as lajes são protendidas, ok? Então o grande problema nesse prédio foi como os engenheiros trabalharam na punção da laje com o pilar, né? Então tem sempre um reforço, uma transferência de carga ali que ajudou a colocar esse prédio em pé dessa forma. Como vocês podem ver nessa imagem, a estrutura de madeira encapsulada, né? Ou seja, tudo que é estrutura fica dentro, a madeira não pode pegar umidade e você tem uma pele cobrindo todo esse prédio para que ele possa ficar perfeito durante muitos e muitos anos, tá? E é até interessante falar isso, porque durante muitos e muitos anos, sei lá, daqui a 50, 60 anos o planeta mudou, ou sei lá, tem outro tipo de construção aparecendo aí, esse prédio pode ser 100% desmontado e virar um outro prédio, ou então
as peças podem ser usadas em outro lugar, né? Então, isso é construir para o futuro. Eu não vou precisar demolir esse prédio na hora que ele estiver desabitado. Ele até pode virar biomassa, né? A gente pode pegar esse prédio daqui a 100 anos, picar ele inteiro e fazer virar, sei lá, lenha para lareira de algum ser aí do futuro, né? Então, isso é construir para o futuro, isso é construir pensando nos nossos descendentes, tá? Então, essa fachada, ela é uma fachada de steel frame, não é de madeira, então tem um esqueleto de steel frame, já vem com a esquadria instalada. Você vê aí também que já tem uma placa de ACM que parece madeira, né? A segunda camada é uma lã de rocha, tá? Que ajuda aí no isolamento térmico e acústico dessa fachada. E por dentro você tem uma capa de drywall, de gesso, que ajuda no uso para incêndio, né? Para retardar a chama na hora que isso tiver algum tipo de incêndio nesse prédio, tá? Eu vou explicar também um pouquinho mais para frente a questão do incêndio. Essas cantoneiras que vocês estão vendo aí servem para a gente fixar essa fachada, então faz como um gancho, uma encaixa na outra e o buraquinho vem e você parafusa essa fachada nesse prédio. E é assim que se constrói com madeira, basicamente, tá? Esse prédio aí tem uma área de 15 mil metros quadrados, custou 40 milhões de dólares para se construir, 53 metros de altura e 18 andares, sendo que um andar por semana foi construído, tá? Então você perde muito tempo em projeto, tá? Nas construções em madeira, você fica ali projetando no BIM, né? Compatibilizando toda a parte hidráulica, elétrica, instalações, você pensa na questão de vibrações, né, para onde vai concreto, onde não vai, você pensa no fogo, né, você vê onde tem madeira aparente, de repente você usa um intumescente, ou então você cobre com uma placa de drywall para retardar a chama. Então, todo o tempo que você tem para gastar mesmo, você perde em projeto, tá? Depois você produz isso em muito pouco tempo e monta em menos tempo ainda, tá? Então é assim que se funciona as construções de madeira hoje em dia, tá bom? Bom, o tempo que uma floresta demora para produzir esse tudo de madeira para um prédio como esse, 6 minutos, tá? Esse dado é interessante porque você percebe que se a gente cuidar bem das florestas, né, plantando, cultivando árvores para serem cortadas e depois que você cortar você planta de novo, você praticamente vai ter um material para construir eterno e renovável, tá? Então essa é a grande sacada de se construir com madeira. E obviamente você construindo com madeira você consegue equilibrar a balança da sustentabilidade, ficando de bem com o planeta e com a sua própria vida, com a sua consciência, sabendo que você vai deixar para os seus descendentes um trabalho que ajudou a cuidar do meio ambiente, tá? Então, quando esse prédio foi construído, ele sequestrou, olha aí, mais ou menos 1.753 toneladas de CO2 por ser utilizado madeira, tá? E por ser utilizado madeira, a gente evitou 679 toneladas de CO2 de ser jogada no meio ambiente, porque a gente não usou concreto, não usou aço, então evitamos. Então, hoje aqui no Brasil, o que a gente consegue fazer em madeira? Lá na Crossland a gente produz madeira laminada colada, que é Glue Laminated Timber, ou MLC, né? Que serve para pilar e viga, tá? Então, madeira laminada colada é pilar e viga. E madeira laminada cruzada, nós temos aí o CLT, que é o Cross Laminated Timber, que foi uma grande sacada de uns engenheiros austríacos, que, como todo mundo sabe, a madeira tem uma resistência ótima paralela às fibras. No outro sentido, ela tem resistência zero, então na hora que você tem esforço de tração, ela desgruda e não funciona. O Cross Laminated Timber acaba com isso, colando as peças a 90 graus uma da outra, e aí você vai tentar descolar, a madeira está segurando aqui. Então você consegue criar nos seus prédios diafragmas de laje, né, para vencer vãos, e paredes de diafragma na vertical, contraventando seu prédio de madeira
ou mesmo misto aí, para construir coisas altas. Então o CLT foi o produto de madeira engenheirada que proporcionou com que a gente conseguisse construir alto com madeira. Ele foi inventado aí mais ou menos em 1997, né? Em 98 começou a produção, então é um produto bem recente e cada vez mais ele tem crescido aí na construção com madeira no mundo inteiro. Para você ter uma ideia, a cada ano dobra, né? Dobra o consumo de CLT no mundo para se construir, ok? Aqui no Brasil a gente também tem os painéis de lâminas paralelas, que é a madeira microlaminada, produzido por uma fábrica lá em Lages, em Santa Catarina, chamada Ecomposite, ok? Então são esses 3 tipos que a gente consegue aqui no Brasil. Existem outros, né, como madeira laminada pregada, madeira laminada cavilhada. A gente tem o Mass Plywood Panels, que são painéis de compensado gigantes que servem para fazer laje, né? Só que esses a gente não tem por aqui ainda. Hoje dá para a gente usar esses 3 aqui, tá? Então, aqui alguns exemplos de estruturas com LVL. Tem essa biblioteca em Londres, Kendall Bark School. Tem esse banco de investimentos em Londres, que também projetado pela Decoy, né? São peças de LVL cortadas numa CNC. Você projeta isso num software paramétrico e corta para fazer esse tipo de construção muito interessante. Então vocês podem ver ali os painéis de LVL cortados numa CNC. Você faz o desenho o robô corta sozinho. Aqui tem uma quadra de esportes em Londres também, Sports Hall, que são painéis de LVL cortados, tá? Não são vigas de madeira laminada colada. Então, eles têm os painéis grandes, aí o robô corta na forma que você precisa para fazer essas vigas. Aqui você também pode ver que dá para curvar o LVL, né? Então, eu comecei mostrando aqui alguns exemplos de LVL, e aqui é um Sports Hall que eu fui visitar, que eu achei bastante interessante também. Aqui é uma pequena cabana feita de LVL, né? O pessoal fabrica isso numa indústria e já leva pronto para montar na obra, todo feito com corte de painéis de LVL numa CNC. E aqui a maior estrutura de madeira do mundo, que é o Metropole Parasol, do Jugermeier, que para quem trabalha com arquitetura paramétrica, isso é um Eiffel, né, projetado no Rhinoceros e no Grasshopper. E você tem aí uma estrutura realmente bastante interessante, né, que nada mais é do que um passeio pela cidade, né? Quem for aí para Sevilha, né, na Espanha, consegue visitar essa obra e ver de perto como ela foi feita, tá? Então, é uma estrutura, como eu disse, o Eiffel, projetada em LVL, a madeira está 100% exposta. Então, lembra que eu falei que a água não é muito boa para madeira. Então, todas essas peças foram protegidas com uma resina epóxi para poder ficar totalmente externa. Então, é um pouco interessante, na hora que você chega lá perto, você parece que a madeira está meio vitrificada, né? Porque tem essa resina, tipo um epóxi é como se fosse um Bona, né? Um Syntec para área externa, então ela está protegida. Então, passa uma vez e dura eternamente. Não é assim a madeira totalmente exposta em área externa. Aqui a gente tem uma foto dela sendo construída, né, com um monte de andaime. Depois esses andaimes todos saíram e a obra ficou em pé, né? E aqui eu tenho algumas imagens dos arquivos dos arquitetos no Grasshopper com a modelagem paramétrica desses nichos, né, dessas colmeias de LVL que foram produzidas aí para essa obra, tá? Muito interessante, mas também para quem é arquiteto, para quem projeta estruturas paramétricas. Isso foi feito também no Rhinoceros, Grasshopper, um form finding para poder achar qual é a melhor forma estrutural para isso. E cada lâmina tem uma espessura de acordo com o esforço que recebi. Então, quanto mais carga, mais grossa ela era produzida, quanto menos carga, menor. Então, a madeira tem essa propriedade, por exemplo, de ser muito plástica e de ser cortada por robôs, né? Então, por isso que o Google está nisso. Eles querem construir os prédios cortados por robôs e construídos por drones, né, no futuro, para a gente não nem precisar botar a mão nisso e tudo ser muito assim perfeitamente controlado pelo ser humano, né? Então, isso é muito interessante, né? Por isso que se diz mesmo que a madeira é a construção do futuro. Então, mostrar para vocês aqui o que é CLT.
Cross Laminated Timber. CLT são grandes painéis de madeira maciça de 3, 5, 7 ou até mais camadas de lamelas coladas ortogonalmente, 90 graus, já expliquei por quê. É como se fosse uma chapa de compensado anabolizado. Pode ser produzido com comprimento de 12 metros, mas até 20 metros é possível. Tem largura de 3 metros ou até 4 metros é possível. E nas espessuras de 57 milímetros até 250 milímetros. Isso é o que a gente produz aqui na Crosslan. Mas dá para se produzir também 400 milímetros de CLT. É difícil alguém produzir uma peça de CLT desse tamanho, mas dá, tá? Pode ser usado como parede, laje e laje de cobertura. E tem algumas outras aplicações também. Então, nessa foto, a gente está mostrando uma obra nossa em Ubatuba, que foi o CLT usado como parede. Então, a gente já manda a placa de CLT com os furos de elétrica, com todos os dutos passados, ou pode passar na obra, vocês escolhem como é que a gente faz, né? E já leva semi-pronto, só passar o fio e ligar os aparelhos. Aqui usado como laje, né? Então você pode fazer uma grande laje de CLT, né? É uma laje bastante estrutural, então eu não preciso de viga, não preciso de barrote. Ela vence o vão sozinho e ela própria já pode ser o piso acabado, né? É só aplicar uma resina, ou então eu posso botar uma capa de concreto, assentar cerâmica e recebe qualquer tipo de acabamento de piso, né? Até assoalho de madeira, um outro assoalho se quiser, né? Também. Ela pode ser usada como laje de cobertura, mas mais outra vantagem, porque ela é muito leve, então não precisa de barrote, não precisa de viga, ela vence o vão sozinho, e sobre ela pode receber uma camada de impermeabilizante, pode ser manta asfáltica, pode ser membrana tipo TPO, né, termoplástica, pode ser uma manta de PVC, o que for melhor, e aí você já tem, pode ser um plantado em cima, né, em cima de um teto verde, por exemplo, então é bastante interessante e monta muito rápido, né? Porque são placas gigantes aí. E muito interessante também, dá para usar o CLT como patola de guindaste, né? Os crane mates, para regiões onde você tem o apoio, né, das máquinas num solo não muito firme, vai, na areia da praia, ou então num lamaçal, você bota essa placa de CLT, como ela é muito, muito, muito forte, então ela distribui a carga do guindaste, ela não quebra, você pode usar isso durante muitas vezes e dura bastante tempo, ok? Então vamos lá. A madeira é durável. Eu estou falando aqui de usar madeira estrutural, né? Estrutural. E às vezes as pessoas perguntam se essa madeira não vai apodrecer, por exemplo, ou não vai dar cupim. Então aqui no Brasil a gente tem uma norma, que é a NBR 16143, que regulamenta o tratamento das madeiras no seu uso, estrutural ou não, ok? Aqui na Crosslan, na carpinteria, a gente procura usar sempre madeira tratada, né, quando é pinos, tratada 100% em autoclave com CCA ou CCB, CCA cobre, cromo, arsênio, CCB cobre, cromo e boro, né? São dois produtos que a gente tem aqui no Brasil para se tratar madeira e, segundo a norma, madeira estrutural tem que ser tratada, né, para esse tipo de uso. E a gente normalmente faz o tratamento em autoclave. Autoclave é esse grande cilindro que vocês estão vendo na foto. A madeira entra lá, aí você aplica um vácuo, toda a água que tem dentro da madeira sai e no lugar da água se coloca esse produto. Na hora que você solta o vácuo por osmose, esse produto penetra nos poros da madeira e toma o lugar da água. Isso faz com que a madeira fique 100% tratada contra apodrecimento, contra cupins, né? Dando uma garantia aí de mais de 30 anos sem acontecer nada com a madeira, tá? Só que a gente pode também prever o não contato da madeira com a água através de projeto mesmo, tá? Então, ou seja, lembra que eu falei que a madeira tem que ficar fora do solo? Então, não enterre madeira, né? Apesar de que quando ela está tratada, dizem que até com o tratamento você pode enterrar a madeira. A gente costuma não fazer isso, tá? Então, o segredo da madeira, na verdade, é que ela fique consistente, é manter consistência. Ou seja, se a madeira está interna, dá uma olhada de repente na sua mesa de madeira, na sua cadeira de madeira, que está dentro da sua casa, sem pegar sol, sem pegar chuva, sem troca de umidade. Ela dura eternamente.
A madeira estrutural é a mesma coisa, por isso que os prédios de madeira têm pilares, vigas, lajes de madeira e tem uma pele em volta protegendo a madeira da umidade externa, evitando essa troca de umidade. Fazendo isso, fazendo só isso, a madeira já é suficiente para que ela dure eternamente nessas construções. Tanto é que lá no Canadá, Estados Unidos, na Europa, ninguém trata madeira, o pessoal constrói com madeira sem tratamento mesmo. É que também lá não tem cupim. Então, praticamente a gente trata a madeira aqui nos trópicos, né? Brasil, na África do Sul, na Austrália, mais por causa do ataque de fungos e cupins do que de apodrecimento por causa de umidade, perfeito? Então, a madeira com umidade sempre em torno de 12% é o que a gente usa. E lembrando que madeira seca não apodrece, ok? Superficialmente, a gente pode também ajudar nesse tratamento da madeira com produtos como Osmocolor, né? Que é um hidrorrepelente, fazendo com que você crie uma capa sobre a madeira que não deixa a madeira trocar umidade, né? Como uma barreira, né? Repele a água, e aí isso faz com que a madeira também dure mais tempo, tá? Então, basicamente é isso que a gente faz quando se constrói com madeira. Então, vocês têm que ter em mente isso. Madeira, pinus, por exemplo, que é uma madeira bastante leve e porosa, precisa ser tratada para ser usada em estrutura. Beleza? E a gente tem aqui também a questão de incêndio. Uma das primeiras perguntas que o pessoal sempre pergunta para mim quando vai fazer construção em madeira é: poxa, mas a madeira pega fogo? Eu falo, sim, pega. Madeira é combustível, pega fogo. E só que a gente sabe exatamente como ela pega fogo, né? Hoje, pelos ensaios de laboratório, a gente sabe, por exemplo, que as madeiras estruturais de conífera, né? Pinus, abeto, né? Douglas fir, que é uma madeira canadense, elas queimam cerca de 0,7 milímetros por minuto. Então, se eu quero que a madeira queime, por exemplo, por 30 minutos, eu aumento 2,1 centímetros para ela queimar, tá? E por que eu gostaria que ela queimasse assim? Imagina o seguinte: as árvores desenvolveram nos milhões de anos de evolução, um sistema natural de se proteger do incêndio, né? Senão ia cair um raio na floresta, ia pegar fogo na floresta e as árvores seriam extintas da face da terra. Mas o que aconteceu? Durante a evolução, elas desenvolveram essa proteção que é quando queima, ela cria uma crosta de carbono em volta dela para proteger o miolo da árvore. Essa crosta de carbono que se cria, né, um carvão, né, em volta da madeira, né, faz com que o miolo da árvore não troque oxigênio com a parte de fora da árvore. Então evita com que o fogo pegue no cerne, né, ali da árvore, e faz com que ele se auto-extinga, porque o fogo precisa de oxigênio para queimar. Então, se você não tem troca de oxigênio, você está evitando a queima da madeira. Então, olha só, a gente está usando isso hoje na engenharia. Então, quando a gente constrói com madeira, quando a gente calcula estruturas de madeira, a gente calcula a seção que a peça vai precisar para resistir os esforços solicitantes e a gente aumenta a massa de madeira para queimar quando tem uma situação de incêndio. E quanto eu vou aumentar isso? Depende da instrução técnica do bombeiro e da construção que você vai fazer, né? Eu posso aumentar quanto eu quiser essa massa de madeira para ser queimada. Ou, se eu não quero aumentar a seção de madeira por causa de questões estéticas, né? Não, eu quero manter um pilar aqui fino, né? Então, gente, não dá para fazer milagre. A gente pode ou usar um retardante de chama, que já existem alguns, né, aqui no Brasil, ou a gente tem que usar outros recursos, como por exemplo, usar uma capa de drywall para aumentar a resistência das peças de madeira em situação de incêndio. Na prática, cada placa de drywall representa 1 hora de incêndio. Então, 2 horas, 2 placas de drywall, ok? Sendo que tem uma grande vantagem da madeira em situação de incêndio. Quando a madeira queima, ela fica portante, ela não deforma, né? Então, uma viga de madeira está ali, pegou fogo,
ela não vai entortar, não vai torcer, não vai acontecer nada com ela. Ela continua portante durante todo o tempo em que a crosta de carbono estiver segurando o fogo. Uma hora que passou esse tempo, obviamente, aí ela cai, se os bombeiros não chegarem antes, né, para apagar o fogo. Olha que interessante. Então, a 750 graus Celsius, o aço já entra em colapso estrutural, começa a deformar, apesar de ele não pegar fogo, e cai. A madeira não cai, né? Ela fica portante. Basta vocês darem um Google aí, procurarem na internet o incêndio que teve aí o ano passado do Museu de História Nacional no Rio de Janeiro. Vocês vão ver lá o telhado pegando fogo. Depois de 2 horas, porque não chegou, né? Bombeiro lá, mas não caiu. Ficou ali só carbonizando. Depois é que o fogo atingiu a seção residual da madeira e aí não teve jeito, aí ele cai, né? Mas hoje a história já está mudada. A gente sabe exatamente como fazer isso com a estrutura de madeira. Perfeito? Então, basicamente é isso. Para finalizar, vou mostrar uma obra que eu fui visitar também em Vancouver. É o prédio da Earth Science Building, Ciências da Terra, da Perkins Will e da Equilibrium. É um prédio de 7 andares de madeira, que foi projetado aí, por exemplo, essa marquise, a entrada do prédio é pilar de madeira laminada colada, e aí você tem aí uma laje de CLT. Olha que interessante, dá uma olhada nessa foto. Vocês vão ver o topo da laje de madeira protegida com uma placa de alumínio, né, para que não tenha troca de umidade aí com a estrutura, né? E você tem também aí uma pingadeira, né, de aço, para que na hora que chova a água vai longe da madeira e não pegue umidade. E os pilares também não tocam o chão para não ter troca de umidade com a fundação. Então, tudo isso é pensado. Hoje a gente pensa bem no projeto, né, para que ele saia perfeito. E aí foi feita a primeira escada autoportante de CLT do mundo, que você vê aí, não tem pilar, são placas de CLT unidas de uma forma mágica para que ela possa ficar aí voando, né, sem pilar nenhum. Então vou mostrar para vocês aqui qual é a mágica que se fez nessa escada. Então, quem projetou essa estrutura foi o engenheiro Eric Karsh, um grande amigo meu, que eu tive a oportunidade de visitá-lo lá em 2017, e ele me levou nessa obra, explicando como ela foi feita. Então, basicamente foi o seguinte, eles pegaram as placas de CLT, colocaram num braço robótico que foi cortando, né, as ranhuras na placa de madeira, e dentro dessa placa colocaram uma chapa de aço furadinha, né, fazendo aí o cotovelo da escada, né, colocando aí dentro dessas ranhuras feitas por uma serra automática, e na hora que você coloca essa chapa lá dentro no cotovelo, você preenche esse vão com um adesivo compound, assim, grudando o aço na madeira. Então você praticamente faz uma ligação super rígida nos cotovelos, colocando um aço de transição entre as peças de madeira, tá? Então esse é o segredo dessa escada. Então você tem uma ligação rígida que transfere mesmo o momento entre as peças de CLT. E aqui a gente vê mais ou menos como são as lajes desse prédio. São lajes mistas de concreto com madeira. Olha que interessante. Você tem as vigas de madeira laminada colada, glulam. Você tem aí as lajes de CLT. Esses quadradinhos que vocês estão vendo são os conectores de cisalhamento que fazem o papel, por exemplo, dos stud bolts nas lajes de steel frame, de steel deck, por exemplo, né? Então eu chamo isso até de wood deck, porque você está substituindo o steel deck por uma placa de madeira. Então você tem esses conectores de cisalhamento, e você tem aí as malhas de negativos que você arma em cima da laje, e faz aí até também a armadura das vigas compostas de madeira com viga de concreto,
na hora que você montou toda essa armação, tem até mostrando aí, olha, as armaduras de punção, né, de transferência de carga, de transferência de esforço de uma laje para outra. Na hora que você preenche isso tudo com concreto, né, autonivelante, você gruda o concreto no aço, o aço está grudado na madeira e aí você tem a laje mista perfeita, né, de madeira com concreto. Madeira embaixo, trabalhando no que ela tem de melhor, tração paralela às fibras nos dois sentidos, né? Laje, o CLT ele é bidirecional, então ele é armado nos dois sentidos por causa da ortogonalidade dos planos de colagem das peças de madeira. E aí você tem o concreto armado trabalhando em cima no que ele tem de melhor, que é a compressão, e aí você tem o aço dando a armadura para esse concreto e trabalhando no cisalhamento entre os dois tipos de materiais diferentes, perfeito? Então, aqui tem uma foto das lajes sendo montadas, né, prontinhas para serem receberem os conectores HBV. Aqui tem o pessoal colocando o conector, então mais ou menos é o que? Ele rasga, né, a laje com uma serra circular e aí você tem o conector sendo instalado com o compound aí, né, o bicomponente, colando esse conector na laje de madeira. E aí aqui tem uma foto do conector instalado. Olha como é cheio de furinhos, para quê? Na hora que despejar o concreto entra no meio desses furinhos e segura esse conector, transferindo a carga de cisalhamento horizontal para o aço. E aí uma coisa segura a outra, né? O concreto segura a madeira segura o concreto, e aí você tem esse conector trabalhando aí perfeitamente. Aqui você tem também a laje de CLT já armada com os conectores HBV pronta para receber a armadura do concreto. Então, para quem é engenheiro, dá uma olhadinha. Onde tem maior momento fletor, tem maior número de conectores, perfeito? Onde tem a ação do cisalhamento, na verdade horizontal, tem mais conectores. No próximo, a gente vê aqui já a membrana, barreira de vapor, para que o concreto não troque umidade com a madeira, então se coloca uma membrana e aí você tem a armadura negativa, né, uma tela QR aí, segurando aí, armando a parte superior dessa laje mista, que é o concreto. Aqui é a transição com os pilares, então você tem aí sempre uma chapa metálica transferindo as cargas do pilar superior com o pilar inferior. Por que se usa isso? Porque na hora que você vai encher de concreto, concreto gruda no aço aí também, não toca na madeira. Então madeira e concreto não é bom junto, né? Então você tem que evitar essa umidade. Por isso até que usa essa membrana embaixo. Então você tem aí a armadura superior fazendo a transferência de esforços entre uma laje e outra e trabalhando também até como armadura de punção. E olha que interessante, aí você usa uma escora para colocar nessas lajes, né? Sendo que a vantagem é que essa escora vai durar simplesmente 3 dias no máximo, porque na hora que você despeja o concreto, ele gruda no aço e a madeira já foi calculada para que ela não deformasse, tá? Isso é só para na hora que o concreto ainda não curou, não fazer uma flecha na laje de madeira, então segura ela nivelada durante 3 dias e aí você já tira essas escoras e já tem o andar livre para as pessoas trabalharem embaixo e finalizarem o andar na obra. E aqui você tem uma vista geral do esqueleto de madeira já montado, né, com todas as escoras, né, os contraventamentos, vocês podem ver ali os Vs de madeira, né, travamentos horizontais aí, prontos para receber o concreto por cima da laje de madeira. E aqui a gente tem o resultado final, uma laje concretada, nivelada, perfeita aí para poder ser usada nesse prédio que é maravilhoso. Então você tem o concreto trabalhando a compressão, madeira trabalhando a tração, aço trabalhando no cisalhamento horizontal e a massa de concreto trabalhando com a madeira para evitar também vibrações nessa laje, né? Não transferir som e tudo mais. Então as pessoas podem andar. Na verdade eu andei lá, você nem sente que é uma laje de madeira, né? Ela é super sólida, assim, bem interessante. E aí você tem uma foto da transição metálica entre os pilares de madeira,
né? Como eu disse para vocês, isso é o futuro, então tudo tem que ser pensado antes de ser construído, né? Isso tudo fica embutido, você não vê nada, né? Você só vê praticamente a madeira, né, nas obras. E olha só que interessante, no topo das vigas foram utilizados esses tipos de conectores que a gente chama de NAP ou Sherpa, que são conectores ocultos de madeira. Isso por quê? Porque a madeira protege o aço do fogo, né? Então todos os conectores têm que estar dentro. Lembra que eu disse que a 750 graus a primeira coisa que vai para o saco é o aço, né? Ele deforma, ele perde a capacidade portante, né? E aí no ponto mais frágil desses prédios é a conexão, né? Então se você tem um conector externo e ele deforma, derrete, perde a capacidade num prédio desse, a primeira coisa que vai cair é ali. Então, hoje já foram desenvolvidos conectores ocultos que ficam embutidos dentro da madeira e aí você tem isso trabalhando em função da segurança, né? A madeira protegendo o aço para questão de incêndio, perfeito? E aqui a gente tem o içamento da última placa desse prédio de CLT lá da cobertura, né? Então, levou daqui, colocou lá em cima. E aí você pode ver, nessa foto tem várias coisas interessantes. Você tem aí mostrando a outra parte do conector. Então, esse conector é um conector meio macho e fêmea. Então, na viga ele tem um grip aqui em cima e no pilar ele é assim. Então, na hora que a viga entra, um encaixa no outro, e aí vem um parafuso e trava, é muito legal, né? E aí você tem aqui também uma borrachinha em cima das vigas de madeira para evitar essa ponte térmica, né? E absorver um pouco mais da vibração das lajes que estão em cima. Então é tudo muito pensado, tá? Nesses prédios de madeira aí do futuro. Perfeito? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. E eu vou deixar vocês aqui com uma frase que eu gosto muito e que eu acho que resume bastante aqui o que a gente falou nessa aula de hoje, tá? Se o século XVII foi caracterizado por trabalhos com pedras, o XVIII com o refinamento da alvenaria, o XIX com o auge da estrutura metálica e o XX como a era do concreto, isso deixa o século XXI a um próximo sucessor. Minha aposta é a madeira. Isso foi dito pelo professor Alex Derrick, diretor da Royal College of Arts em Londres, e é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Meu nome é engenheiro Alan Dias, Carpinteria e Estruturas de Madeira. Se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem, né? Meu e-mail tá aí, alan@carpinteria.com.br, meu site www.carpinteria.com.br, o site da nossa fábrica www.crosslam.com.br. Eu também sou autor do livro Como a Madeira vai se transformar no principal material de construção de edifícios de múltiplos andares. O nome do livro já é tipo um capítulo inteiro, assim, né? Mas ele é autoexplicativo e vocês podem baixar grátis no nosso site. É só entrar e se cadastrar que você ganha uma cópia do livro online, né? Eu tô aí trabalhando para que ele seja também impresso. Vamos ver aí se pro próximo ano a gente vai encontrar esse livro também em todas as livrarias aí do Brasil. E agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Valeu!